Bem-vindo ao nosso canal. Para receber os próximos vídeos, as próximas narrações bíblicas, faça a inscrição no nosso canal e ative o sino de notificação. A paz do Senhor esteja contigo. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Naquele dia, Jesus saiu de casa e se sentou junto ao mar. E ajuntaram-se perto dele tantas multidões, de maneira que ele entrou num barco e se sentou, e toda a multidão ficou na praia. E ele lhes falou muitas coisas por parábolas. E ele disse: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, caiu parte das sementes junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte das sementes caiu entre pedras, e onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas quando o sol surgiu, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra parte das sementes caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra parte das sementes caiu em boa terra e rendeu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então os discípulos se aproximaram e lhe perguntaram: Por que falas tudo em parábolas? E ele lhes respondeu: Porque a vós é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a quem tem lhe será dado, e terá em abundância, mas a quem não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso falo a eles por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: De fato ouvireis, mas não entendereis. De fato vereis, mas não enxergareis. Porque o coração deste povo está insensível, com seus ouvidos dificilmente ouvem, e seus olhos fecharam, a fim de não haver que seus olhos vejam, seus ouvidos ouçam, seus corações entendam, se arrependam, e eu os cure. Mas benditos são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver que vós vedes, mas não viram. Ouviram que vós ouves, mas não ouviram. Portanto, ouve vós a palavra do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. E o que foi semeado entre as pedras é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Em vez disso, dura um pouco, mas quando vem a aflição ou a perseguição pela própria palavra, logo se tornam infiéis. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas a ansiedade com o tempo presente e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica sem dar frutos. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve e entende a palavra. E o que dá e produz o fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E ele lhes declarou outra palavra, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia uma boa semente em seu campo. Mas enquanto as pessoas dormiam, o inimigo dele veio, semeou joio entre o trigo e foi embora. E quando a erva cresceu e produziu fruto, então apareceu também o joio. Então os servos do dono da propriedade chegaram e lhe perguntavam: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde, pois, veio este joio? E ele lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Em seguida, os servos lhes perguntaram: Quere, pois, que vamos e o tiremos? Ele, porém, respondeu: Não, para não haver que, enquanto tirais o joio, arranqueis com ele também o trigo. Deixai-os crescer ambos juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que a colhem: Recolhei primeiro o joio e amarrai-o em molhos,
para o queimarem, mas o trigo ajuntei em meu celeiro. Ele lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que alguém tomou e semeou no seu campo. De fato, dentre as outras sementes, esta é a menorzinha, mas quando cresce, é a maior das hortaliças e se torna também uma árvore, que as aves do céu vêm e se aninham em seu ramo. E lhes disse outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Tudo isso Jesus falou por parábolas para as multidões. Sem parábolas ele não lhe falava, para se cumprisse o que foi falado pelo profeta que disse: Abrirei a minha boca em parábolas, pronunciarei coisas escondidas desde a fundação do mundo. Então Jesus despediu as multidões e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio e do campo. Ele lhes respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem, e o campo é o mundo. E a boa semente, estes são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o diabo, e a colheita é o fim da era, e os que colhem são os anjos. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também será no fim desta era. O Filho do homem enviará seus anjos, e eles recolherão do seu reino todas as causas do pecado, assim como os que praticam a injustiça, e os lançarão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O reino do céu também é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem, depois de achá-lo, escondeu. Então sua alegria vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um homem negociante, que buscava boas pérolas. Quando este achou uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. O reino dos céus também é semelhante a uma rede lançada ao mar que colhe toda a espécie de peixes. E quando está cheia, os pescadores puxam-no à praia, sentam-se e recolhem os bons em cestos, mas os ruins eles jogam fora. Assim será o fim da era. Os anjos sairão e separarão dentre os justos e os maus, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. E Jesus lhes perguntou: Entendeste todas essas coisas? E eles responderam: Sim, Senhor. E ele lhes disse: Portanto, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um chefe de casa, que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. E aconteceu que, quando Jesus acabou essas parábolas, retirou-se dali, e vindo à sua terra, ensinava-os na sinagoga deles, de tal maneira que ficaram admirados e diziam: De onde vem tal sabedoria e os milagres? Não é este o filho daquele carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão todos os seus irmãos conosco aqui agora? Ora, de onde vem tudo isso, toda essa sabedoria, todo esse conhecimento? E se ofenderam por causa dele. Mas Jesus lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser em sua terra e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade dos seus próximos. Obrigado pela sua audiência. Inscreva-se em nosso canal, ative o sino de notificação. Assim você receberá em primeira mão todas as narrações bíblicas que são publicadas diariamente. A paz do Senhor esteja em sua casa.